Vamos lá, galera. Olhem só. Pessoal, em inglês é kiwi. Perfeito? Em inglês é kiwi. As filas, assim como as pilhas e listas, são TADs. Pessoal, o que é um TAD? É um tipo abstrato de dados, onde você tem os dados, ok? Os dados. E você tem, pessoal, um conjunto de operações, perfeito, que saibam trabalhar com esses dados. Isso é um TAD. Então, o TAD é tudo isso aqui, ó. É um conjunto de dados com operações. Um exemplo de TAD, pessoal, classes de objetos, que veremos na parte de PO. Beleza? Você tem ali os seus atributos e você tem os métodos das classes. Ok? Galera, são estruturas de dados do tipo FIFO. Eu tinha falado para vocês que as filas, assim como as pilhas, são tipos específicos de listas. Só que elas seguem, pessoal, princípios para inserção e remoção. As filas seguem o princípio FIFO. First in, first out. Beleza? O primeiro cara que entrou é o primeiro cara a sair. O primeiro elemento a ser inserido será o primeiro elemento a ser retirado. Então essa é a regra. Você não pode retirar um elemento do início... Aliás, perdão. Você não pode retirar um elemento, pessoal. Aliás, começando, né? Você não pode inserir um elemento em uma fila em qualquer lugar. Você tem que inserir em uma ponta e retirar somente de outra ponta. Perfeito? Os elementos são adicionados no fim ou removidos e irremovidos do início. Beleza, pessoal? Então, o que você tem aqui? Você tem aqui uma estrutura de dados. Vamos supor que você tenha esses elementos na fila. Vamos supor que aqui seja o fim e aqui seja o início da fila. Pessoal, se eu vou colocar um elemento, eu tenho que inserir no final. Se eu for retirar um elemento, pessoal, eu tenho que tirar do início. Perfeito? Mas aí, pessoal, o que acontece? Olha só. Eu tinha colocado aqui para vocês, né, que você pode colocar, né, adicionado no fim e removidos do início. Pessoal, às vezes, os examinadores gostam de brincar com vocês, perfeito? O que eles podem fazer? Eles podem fazer com que os elementos sejam adicionados no início, mas sejam removidos do final da sua estrutura. Galera, isso quer dizer que é uma fila? Só que é uma fila meio que inversa, né? Pessoal, mas a regra é, você adiciona em uma ponta e retira de outra. Pronto. É só isso. Guarda essa informação. Vocês adicionam elementos em uma ponta, em uma fila, e você retira de outro, ok? E aí, qual o exemplo prático disso, pessoal? Uma fila de banco, ou uma fila do Sabin, ou de qualquer laboratório. Galera, se você chega... Então, é uma forma de implementação de fila, né, de forma de programação. Se você chega lá no Sabin, né, vamos supor que estou até fazendo propaganda indevida, né? Pessoal, se você chega lá em um laboratório, né, para você ser atendido, né, naquela primeira triagem ali, o que acontece, pessoal? Você chega lá e vai apertar lá o botãozinho de senha, né, para você saber qual é a sua senha. Quando você aperta, tá lá, senha 65. Aí o que você faz? Você olha para a sua senha, olha para o visor e aí você vê, pô, ali a pessoa que está sendo atendida está na senha 60. Então eu tenho 5 pessoas, né, 5 pessoas que estão na minha frente. Ou seja, quem chegou primeiro será primeiro a ser atendido. Então é first in, first out. O primeiro que chegou, o primeiro a ser atendido. Se eu fui o último que cheguei com a senha 65, eu seria o último a ser atendido numa fila. Pronto. Então nós temos um princípio análogo, pessoal. Ao invés de falar somente first in, first out, nós temos o last in, last out. Ou seja, o último que entrou na fila será o último a ser atendido. Então,
eu fui inserido nessa fila de programação, né, do laboratório. Eu fui inserido, pessoal, no finalzinho, ou seja, a minha senha é a última, 65. E a galera que estava na minha frente já foram atendidos. Ou seja, a galera que tem mais tempo na fila serão primeiros a serem atendidos. Perfeito? E é isso. A inserção acontece em uma ponta e a remoção acontece em outra. Então isso caracteriza a parte da fila. Pode ser que o examinador coloque um código onde a inserção aconteça no início de uma estrutura, mas se a remoção acontecer no final, beleza, inserção e remoção na outra ponta. Se isso acontecer, a adição em uma ponta e a remoção em outra, morreu a parada, pessoal. Vocês conseguem aí ter a implementação de fila, beleza? Ok? Voltando, pessoal. Vamos lá. Galera, primeiro esquema. Olha aqui. O primeiro cara que chegou no banco, com certeza, é aquele senhorzinho aposentado, que ele vai lá, pessoal, fila de banco e senhores, né, ou senhoras, né, de idade, e eu não posso nem muito reclamar porque eu tô chegando lá também. Eles vão estar lá na fila. Pessoal, uma coisa que idoso gosta é de entrar em fila. Então tá aqui, pessoal. Claro que você tem as filas, né, para prioridades. Vamos supor que aqui a fila é para todo mundo. Então, com certeza, pessoal, aqui a galera que chegou mais cedo vai ser o primeiro a ser removido. Ou seja, quem chegou mais cedo vai ter mais tempo de fila. Então a inserção aconteceu aqui, ó, da direita para minha esquerda, perfeito? Então aqui, ó, inserção da direita para a esquerda e a remoção na outra ponta. Então uma ponta é inserção, na outra ponta, pessoal, é a remoção. Então são pontas diferentes. Se isso acontecer, nós temos uma fila. Perfeito? Ok? No esquema 2, pessoal, é a mesma coisa. Só que aqui a gente está falando uma parte de inglês. Na frente, pessoal, aqui à frente da estrutura, aliás, eu vou começar aqui por trás, né? Aqui na parte do back, né? Nas costas aqui da nossa estrutura, temos o último elemento. Quando eu insiro um elemento novo, por exemplo, a minha senha 65, lá do Sabin, eu faço a operação de enqueue. Enqueue nos dados aqui da nossa fila. Pessoal, lá na frente, eu faço a operação de dequeue, de você retirar. Perfeito? E aí, isso acontece. Pessoal, fila é um TAD que contém dados e operações. Olha aqui, operação 1, operação 2. Enqueue e dequeue, beleza? Pessoal, os princípios das filas são: FIFO, o primeiro cara que entrou na fila, o que tem mais tempo na fila, é o primeiro cara a ser atendido, a ser removido. E o último cara que entrou na fila, o último cara, a senha 65, ele será o último a ser atendido. Ele será o último a sair da estrutura. FIFO e filo. Então, pessoal, fila, perfeito? É FIFO com 2 F ou LILO com 2 L. Pessoal, guardem essa informação porque na parte de pilhas eu vou retomar isso aqui para vocês compararem com pilhas. Mas eu já vou logo dar um spoiler porque não gosto de guardar segredo. Pessoal, nas pilhas são filo ou lifo.
Perdão, pessoal, perdão. É lifo ou filo. Pronto. O último cara que entrou é o primeiro a sair. Ou, na base da pilha, o primeiro que entrou será o último a sair. Temos LF e FL. Vejo que em fila, pessoal, é 2 Fs ou 2 Ls na mesma sigla, ok? Dou duas consoantes iguais para os dois princípios. Já nas pilhas são duas consoantes diferentes. Pessoal, nas pilhas veremos mais na frente. Se concentre nisso aqui, ok? FIFO e LILO. First in, first out, last in, last out. Quais são exemplos de uso, pessoal? Controle de documentos de impressão. Então, se você coloca ali um PDF, abriu um PDF, Ctrl P e mandou imprimir, abriu um doc, Ctrl P e mandou imprimir, abriu um Excel, Ctrl P e mandou imprimir, pessoal, vai ter uma fila de impressão. Ou troca, pessoal, de mensagens entre computadores numa rede. Perfeito? Também é uma fila. E, como falei para vocês, se uma lista ela é implementada de forma estática, através de arrays, vetores ou arranjos, beleza? Você também pode implementar uma fila de forma estática. Se uma lista, pessoal, pode ser implementada de forma dinâmica através de encadeamento, ok? Você também pode usar uma lista encadeada para implementar uma fila, bastando que você siga os princípios de FIFO ou LILO, beleza? Galera, como eu falei para vocês, os dados de uma fila são os dados que você guarda daquelas informações dentro da fila, ok? Só que nós temos também operações, por isso que uma fila é um TAD. Quais são as operações, pessoal? Create ou criar fila. Se a implementação for estática, por exemplo, né, ou no caso de vetor, nós temos que informar a capacidade do tamanho do seu array. Porque um array, pessoal, ele não cresce, você define o tamanho de um array e ele não vai crescer mais, beleza? Nem vai diminuir. Pessoal, e aí você tem o enqueue. Quando você faz o enqueue, passando o valor de uma informação, né, um elemento que você quer inserir na sua fila, nós sabemos que a inserção vai ser em uma ponta. O enqueue vai inserir em uma ponta. Ou pode acontecer de aparecer para vocês como enfileirar ou inserir. Então, essas duas formas também aparecem para vocês em questão de concursos. Então, você adiciona um elemento após o último elemento da fila. O elemento a ser adicionado é um parâmetro desta operação. Então, aqui nós sabemos onde vai ser inserido o elemento. Não é necessário você colocar a posição do onde vai ser inserido, porque isso acontece só nas listas. Nas listas, você tem que dizer onde você vai inserir a informação, em qual posição. Aqui não, pessoal. Nós sabemos que vamos inserir no final da nossa fila. E aí você tem dequeue. Pessoal, o dequeue, você não precisa passar parâmetro para o dequeue. Por quê? Porque ele vai pegar o cara com maior tempo ali na fila. Então o enqueue de um valor vai colocar em uma ponta e o dequeue vai eliminar da outra ponta. Mas vocês podem encontrar como desenfileirar, retirar, beleza? Remove o elemento que está na primeira posição da fila. Retorne esse elemento. Então, o que ele faz, pessoal? Ele tanto remove o elemento, quanto ele retorna o elemento que foi retirado da fila. Que, no caso, foi o último elemento ali. Aliás, perdão, pessoal. Foi o primeiro elemento a ser inserido, que tem mais tempo na fila. Pessoal, temos aqui duas funções, que é o seguinte. Perguntar se está vazia, né? Exempt, retorna true ou false, se a fila está vazia. Ou você pode ter o isFull.
Caso você precise, pessoal, aliás, nem é necessário você criar aqui o isFull. Por quê? Porque um análogo ao isFull é o seguinte, é o complemento de isEmpty. Então, se eu pergunto, a minha fila, ela está vazia? Aí ela fala, no caso, né, ela traz aí o true. Agora, se ela não está vazia, por isso que tem essa operaçãozinha aqui, ó, operação unária, se ela não está vazia, então ela tem elementos, né, se ela não está vazia, perfeito? Retorna true ou false, pessoal, se verifica se a fila está cheia, beleza? Pessoal, mas aqui eu pensando de uma forma correta, o seguinte, o isEmpty, ele pode fazer o seguinte, olha, vamos supor que você tem aqui uma fila de forma de implementação de arrays. Então você tem aqui, ó, um elemento e dois elementos, só que você não tem o restante dos elementos do seu array. Se eu pergunto se está vazia, ele vai retornar false, pessoal. Por quê? Porque nós temos pelo menos dois elementos. Nós temos pelo menos dois elementos. Agora, se eu pergunto se está cheia, não está, porque ainda faltam ainda 4 casas. Perfeito? Ainda faltam ainda 4 casas para serem preenchidas. Talvez, para essa situação, isso aqui, o is é diferente de isEmpty, ele pode dar uma informação erroneamente, porque ela não está vazia, porque ela tem pelo menos 2 elementos, mas ela não está cheia, ok? Então tome cuidado com esse cara aqui, ok? Tome cuidado com diferente de isEmpty. Pessoal, vamos começar aqui com um exemplo que vocês vão ver bastante em várias questões que podem aparecer para vocês. Primeira operação, pessoal, criar fila. Eu criei uma fila vazia. Aí o que eu faço, pessoal? Enfileirar o elemento 2. Ou seja, o nosso primeiro elemento vai ser o elemento 2. Perfeito? Aí eu vou enfileirar o elemento 3, pessoal. O que acontece? Ele vai para depois do 2. Então ele foi inserido, pessoal, aqui, ó. A inserção sempre lá numa ponta. Agora, quando eu vou desenfileirar, eu vou retirar o elemento 2. E o desenfileirar, pessoal, ele retorna o elemento 2 que foi removido da fila, ficando apenas o elemento 3. Aí, pessoal, eu vou enfileirar o elemento 1. Ele vai ficar aqui, ó, depois do 3. Perfeito? 3 e 1. Pessoal, aí eu faço o quê? Desenfileirar. Ele vai pegar quem? Ele vai pegar o primeiro elemento, que é o elemento 3. Perfeito? Ficando apenas com o elemento 1. Aí eu vou enfileirar o elemento 4, ele vai ficar depois do 1. Vou enfileirar o elemento 5, então ele vai ficar depois do 4. Então vai ser 1, 4 e 5. Perfeito? E aí eu vou desenfileirar. Pessoal, quando eu vou desenfileirar, eu pego aqui, ó, lá da outra ponta. Eu insiro aqui e retiro da outra ponta. Então, pessoal, se eu faço desenfileirar, ele vai retirar o elemento 1, ficando apenas com 4 e 5. Se eu faço um novo desenfileirar, ele vai retirar quem, pessoal? Lá na outra ponta, o elemento 4. Então, vai ficar apenas com o elemento 5. Pessoal, depois de todas essas operações, a nossa fila ficou com o elemento 5. Galera, quais são as formas que podem aparecer para vocês de questões? Podem aparecer da seguinte maneira. Quantos elementos vão aparecer depois das operações? Apenas um, o 5. Qual o elemento, qual a estrutura da fila que nós vamos ter depois das operações? Apenas, pessoal, o valor 5. Quantos elementos e quantos e quais são os elementos depois das operações? Pessoal,
teremos, depois de todas essas operações, apenas um elemento e a fila com 5. Beleza? Então são formas, pessoal, que vão aparecer para vocês quando há essas operações dessa maneira. Pessoal, exemplo 2. Criar fila. Perfeito? Criamos. Aí, enfileirar, elemento 2. Tá aqui, ó, elemento 2. Vamos enfileirar o elemento 3, pessoal. Ele vai ficar depois do 2. Então, nós temos aí 2 e 3. Beleza? Pessoal, eu vou desenfileirar na minha fila. O que acontece, pessoal? Quando ele vai desenfileirar, ele vai retirar quem? O cara lá do início, o 2. E ele retorna quem, pessoal? O 2. E a nossa fila fica apenas com o elemento 3. Perfeito? Pessoal, mas vejam... mais na frente, pessoal. Desenfileirei, né? E aí eu vou enfileirar o elemento 1. Ele vai ficar após o 3. Então, 3 e 1. Pessoal, mas veja o seguinte. Temos uma operação dentro de outra. Olha só que bacana. Ele vai primeiro desenfileirar. Ele vai retirar quem, pessoal? O 3. E a função desenfileirar, ele retorna o valor que foi removido, 3. Só que esse valor 3, eu vou enfileirar. Pessoal, é como se eu retirasse do início, aliás, é como se eu retirasse do início, desenfileirar, e inserisse no final da nossa fila. Então, eu vou ter o valor 1 e 3. Depois dessa operação aqui, galera, teremos como se fosse uma troca aqui, ó, do último para o primeiro, ok? Depois eu vou enfileirar 5, ou seja, vai chegar aí o valor 5. Então vai ser o quê? 1, 3 e 5, porque ele vai ficar depois do 3, perfeito? Pessoal, e aí, o que eu faço? Eu vou desenfileirar, que está aqui, ó. Eu vou desenfileirar, ou seja, eu vou tirar o elemento 1 e vai ser retornado o elemento 1. E aí nós vamos ter apenas 3 e 5, perfeito? Pessoal, a última operação é o seguinte, ele vai desenfileirar, que no caso é o 3, e o 3 que foi retornado por essa operação será enfileirado, ou seja, ele vai voltar para depois do 5. Então vai ficar o quê, galera? 5 e 3. Pessoal, quantos elementos, depois de todas essas operações, teremos na nossa fila? 2 elementos. Galera, quais são os elementos depois das operações? 5 e 3. Quantos elementos e quais são eles depois das operações? 2 elementos, que são os 5 e 3. Beleza, pessoal? São as perguntas que podem acontecer para vocês. Galera, olhem só. Aqui eu tenho um exemplo em Java. Eu estou utilizando, pessoal, uma estrutura chamada Kiwi, né? Que no caso é em inglês, né? Kiwi, que no caso é fila em inglês. Eu estou criando, aliás, primeiro eu vou falar o seguinte. Eu importei o linked list e o Kiwi do pacote java.util. E aí eu criei uma classe chamada main, com M maiúsculo, uma classe pública. Aqui nós temos o nosso método main, né, que no caso com M minúsculo, que é o nosso método que torna a classe executável. Public state void main, parâmetro args, que é uma rede de strings. Temos aqui a nossa classe, que ela termina bem aqui, ó, porque aqui é uma continuação do nosso código. Pessoal, dentro do nosso método main, temos o seguinte. Eu criei uma variável objeto, linguagens, do tipo Kiwi, listas de string, e eu vou implementar de forma de listas, de uma lista encadeada, pessoal. Beleza? Aí o que eu faço, pessoal? Eu adiciono
linguagens.add Java, linguagens.add Python, linguagens.add PHP, linguagem.add C, ou seja, Java, Python, PHP e C nessa ordem. Então, inserir em uma ponta. E quando, pessoal, eu faço o remove, o que acontece, pessoal? Se eu faço o remove da nossa fila, o que nós temos? Pessoal, nós temos a remoção do primeiro cara. Ou seja, aqui, pessoal, eu tenho uma variável chamada linguagem do tipo string, linguagem é no singular, que vai receber o elemento removido da nossa fila linguagens. Pessoal, o elemento removido concatenado com linguagem vai ser o quê? Java. E quando eu faço a impressão da nossa fila linguagens, temos apenas 3. Aqui antes do remove, pessoal, eu imprimi linguagens. Ele vai imprimir todo mundo, as 4 linguagens. Removi lá do início, perfeito? E depois eu imprimi novamente. Aí vai ficar somente Python, PHP e C. Tá aqui, pessoal. Quando eu criei com todos os meus elementos e eu pedi para imprimir a nossa fila, tá aqui, ó, bonitinho para vocês. Removi um elemento da nossa fila e esse elemento removido eu joguei para a nossa variável linguagem do tipo string. E o elemento removido foi Java. Depois eu pedi para imprimir novamente a nossa fila linguagens. Temos apenas Python, PHP e C. Beleza, pessoal?